Boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma palestra, tudo bom? Oi, Aparecida, boa noite. Coloquem os nominhos, por gentileza, nos comentários, para que eu possa saber quem está comigo. Cláudia, Cíntia, boa noite. Oi, Gui, Iraneide, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou dar mais alguns minutinhos para a gente poder fazer uma preparação e já passar para o palestrante. Olá, Ayrton, boa noite. Como você tá hoje? Tá melhorzinho? Olá, Maria Tereza, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Bom, eu vou fazer uma preparação, já vou iniciar, para a gente não perder muito tempo da palestra, tá bom? Então vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de nos reunir mais uma vez para mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de energias positivas, de amizade, de alegria e de conhecimento. Que nós possamos abrir as nossas mentes, o nosso coração, para o aprendizado da noite e que nós possamos refletir e colocar em prática todos os ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal, graças a Deus. Olá, boa noite para quem ainda não falei boa noite, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Cascata de Luz. Hoje nós estamos com Afonso Moreira Júnior, médium orador, escritor espírita, fundador do grupo Jean, e também ele é autor dos livros Alma de Mulher e Corpo de Homem, Frei Galvão, Os Sonhos e o Destino de um Santo. Então, quem ainda não leu esses livros, corra atrás, aí depois eu vou falar para ele passar o link para a gente, de onde a gente pode encontrar esses livros. E vamos dar boas-vindas para o nosso amigo. Boa noite Seja bem-vindo! Boa noite a todos. Boa noite, Cíntia. Eu quero saudar carinhosamente os companheiros do Grupo Espírita Cascata de Luz, os alunos, frequentadores, assistidos, colaboradores, médiuns e amigos deste grupo, com tanto trabalho em favor do bem prestado na comunidade onde se encontra. O meu boa noite e a minha alegria de poder estar aqui acrescentando alguma coisa aos comentários do Evangelho. Vou deixar com você, Afonso, seja bem-vindo. E
Como é que eu faço? Se aparecer alguma pergunta, você quer responder no final? É melhor. Melhor, né? Tá Melhor. bem. Vamos dividir. Metade do tempo a gente faz a reflexão do Evangelho e depois a gente se coloca à disposição dos amigos aí que quiserem Tá bem. conversar conosco. Aí você me chama e eu coloco para você, tá bom? Fica à vontade. Nós já cumprimentamos a todos, mas mais uma vez eu quero saudar os amigos do Grupo Espírita Cascata de Luz, que estão chegando aí agora, e também os amigos nossos do Grupo Espírita de Assistência Mediúnica, o GEAN, que estão nos acompanhando por intermédio do nosso WhatsApp, por intermédio do Facebook, que estão junto conosco na noite de hoje. A convite dos amigos desta casa abençoada, nós estamos no 25º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, cujo título é Buscai e achareis. Buscai e achareis, palavras de Jesus Cristo, palavras da nossa salvação. Jesus Cristo no Espiritismo com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 625, está bem claro. Ele é nosso modelo e guia. É o Espírito puro e perfeito, o único nessa condição que encarnou na Terra, na condição de mensageiro do Pai Celestial, na condição de mensageiro de Deus, para nos trazer as leis de amor. Ele veio, Jesus Cristo, o grande facilitador, ele veio para a Terra para resumir os 10 mandamentos de Moisés, recebido no monte, no alto do monte. Ele veio resumir os 10 mandamentos, ele veio resumir em 2 mandamentos. Se eu perguntar os 10 mandamentos a alguém, aqui agora, a maioria vai procurar no Google ou em outra referência para saber quais são os 10 mandamentos. Nós não guardamos na nossa memória, embora Moisés tenha vindo muito antes de Jesus, nós não guardamos na nossa memória os 10 mandamentos de Moisés. Geralmente, dizem amigos nossos, ligados à psicologia espírita, que quando perguntados sobre os 10 mandamentos, muitos de nós espíritas, eu me lembro desse, me lembro daquele outro. Geralmente a gente se lembra dos mandamentos que nós transgredimos. É interessante esta colocação. Não é uma generalização, mas fica como uma contribuição para a compreensão da nossa pouca memória em relação ao divino, ao metafísico, aquilo que é revelação e que vem de Deus. As tábuas da lei trazidas por Moisés foram a primeira revelação. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele vem trazer 2 mandamentos, que substituem, não, que resumem, melhor dizendo, os 2 mandamentos trazidos por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, 2 mandamentos, resumem os 10 mandamentos. Eles não vão contra os 10 mandamentos, eles resumem, porque Jesus é o grande facilitador da nossa salvação, que foi enviado pelo nosso Pai Celestial, que foi enviado por Deus. E Jesus Cristo é quem diz. A cada capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, está inserido o trecho do Novo Testamento que dá origem à reflexão feita pelos Espíritos de Luz naquele mesmo capítulo. Então, nós vamos dar nesse instante a palavra a Jesus Cristo e ouvir o que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo não anotou, não escreveu, mas Mateus escreveu, Mateus anotou. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Palavras de Jesus. Vamos prestar atenção com todo carinho, com todo respeito e solenidade
àquilo que Jesus está nos dizendo hoje. Ele já nos disse ontem, e suas palavras ficam marcadas na egrégora espiritual do mundo onde nós vivemos. E Jesus Cristo diz assim: pedi, pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei, a porta se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho quando o seu filho lhe pede um pedaço de pão? Ou em lhe pedindo um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, conquanto mais forte a razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Palavras de Jesus, como eu disse, e que se encontram em Mateus, capítulo 7, versículos de 7º versículo a 11º versículo. O título da nossa reflexão: ajuda-te, que o céu te ajudará. Bom, fica muito claro para todos nós, diante desta reflexão, fica muito claro que se eu fizer a minha parte, se eu, Afonso, diante de uma necessidade qualquer, de um problema qualquer que eu estiver enfrentando, que eu estiver vivenciando, se eu fizer a minha parte, se eu me mexer, como a gente costuma dizer em família, se eu me mexer, se eu for atrás, se eu batalhar, se eu procurar me empenhar na solução do problema, realmente o céu me ajudará. Quando a gente diz, aliás, quando os espíritos de luz nos dizem, e nós aqui repetimos, ajuda-te que o céu te ajudará, por céu nós precisamos entender não o céu com as nuvens, esse céu bonito dos dias de verão. Hoje foi um dia frio aqui em São Paulo, capital. Hoje a temperatura caiu, o dia estava nublado, mas temos tido dias muito bonitos de sol e nós enxergamos aquelas nuvens como se fossem flocos de algodão nos céus. Eu me recordo a primeira vez em que tive a oportunidade, na companhia de papai, de voar de avião. Pela primeira vez, num avião da Varig, acompanhando papai numa viagem, papai trabalhava bastante, uma viagem que papai fazia ao Rio de Janeiro, a serviço e a trabalho, e papai me perguntou, você quer vir comigo? É para trabalhar, mas se der tempo, a gente pode passear um pouco. Eu aceitei de imediato. Ah, meu Deus, vou viajar de avião. Naquela época, uma criança dos seus 7, 8 anos estava felicíssimo com a oportunidade de entrar naquelas grandes aeronaves e que apareciam nos anúncios preto e branco, que a nossa televisão era preto e branco. A nossa infância era colorida, era feliz, mas a imagem que vinha da televisão era preto e branco. E aí, naturalmente, papai ficou contente com a minha alegria e eu pude, pela primeira vez, voar, participar de um voo acima das nuvens. E eu, criança ainda, e as crianças da nossa época, elas não podem se comparar às de hoje. As crianças de 7, 8 anos, hoje, elas têm acesso a um vasto acervo de informações que nós não tínhamos. Bibliotecas eram acervo de pessoas ricas. As informações eram restritas às enciclopédias impressas, que precisavam ser consultadas.
Então, as crianças da nossa época não tiveram a oportunidade de ter acesso a todas essas informações que hoje estão ao alcance de todos. E até, lamentavelmente, falando, informações prejudiciais ao desenvolvimento da infância, porque os pais de hoje, inadvertidamente, entregam celulares a crianças cuja formação ainda não se fez por completo, o que vai acontecer somente a partir da adolescência até atingir a idade adulta. Então, na minha ingenuidade, eu silenciosamente, sentado junto à janelinha do avião, eu observava a linda paisagem num dia ensolarado. E qual foi a minha surpresa ao sobrevoar as nuvens? Imagine a imaginação de uma criança. Uma criança influenciada por toda uma literatura que estava à nossa disposição em nosso lar. Eu olho da janelinha do avião, contemplando as nuvens, não vejo anjos, não vejo castelos, não vejo santos, eu não vejo nada. É apenas e tão somente as nuvens. E a minha surpresa maior foi quando o avião, em busca de alturas mais elevadas, subiu bastante, e as nuvens lá embaixo se perderam de vista. Nós estávamos voando acima das nuvens. E para as crianças da nossa época, o céu era o limite. Era até uma expressão muito comum que se usava, que deu origem até a um programa de televisão. O céu é o limite. Hoje não tem limite. Marte não é o limite. Saturno não é limite. Hoje o homem avançou, quebrou todas as restrições e avança, quebrando todas as barreiras sem limites. Esta consideração inicial nos leva hoje, já adultos, com algum conhecimento adquirido na casa espírita, à luz das obras básicas de Allan Kardec, e principalmente a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que o céu, quando os espíritos de luz referem-se ao céu, eles não estão dizendo as nuvenzinhas que você vai enxergar no seu voo de dia. Você vai enxergar as nuvens, se estiver voando de avião. Não são essas nuvens. O céu, referido pelos espíritos de luz, é um eufemismo, é uma expressão alegórica para referir-se ao mundo espiritual. E, no caso, o mundo espiritual superior. Porque se estivéssemos nos referindo ao mundo espiritual inferior, estaríamos nos referindo a regiões umbralinas, sombrias, tristonhas, onde se juntam almas empedernidas no mal e que estão lá purgando entre si, numa simbiose dolorosa, o mal que ainda acalenta as suas almas. Então, quando nós escutamos os espíritos de luz nos dizer o céu te ajudará, é preciso compreender que não se trata de um espírito que vai nos ajudar, 2 espíritos que vão nos ajudar, 3 ou 4 ou 5 espíritos, mas é uma afirmação muito forte e que precisa ser compreendida para alimentar a nossa fé. Quando os espíritos dizem o céu te ajudará, se você fizer a tua parte, está dizendo, os espíritos de luz estão dizendo que todos os espíritos nos ajudarão, todos, a realizar aquilo que a nossa alma almeja, desde que seja para o bem de todos, para o nosso bem e felicidade geral. Ajuda-te que o céu te ajudará. A nossa reflexão, nós aqui refletindo, avançaríamos muito pouco se nos detivéssemos nesta questão que nos parece bastante clara e imediata. Se algum de nós está desempregado, ajuda-te que o céu te ajudará. Vai atrás do emprego. Inscreve-se num site à procura de empregos.
consulta os amigos, empresas conhecidas, manda e-mail, WhatsApp para todo mundo, alardeia a sua necessidade de trabalho, a sua especialidade, enfim, faz tudo o que está ao seu alcance para alcançar a oportunidade de trabalho. Então, se alguém está desempregado, almeja um trabalho, sabe que naquela função em que ele estava habituado a trabalhar até então, há uma escassez de oferta, ele precisa ser flexível. Olha, eu fui gerente, eu estou disponível para ocupar um cargo de gerência, mas se não for subgerência, conheço a gerência, serei um subgerente eficiente. Então, a necessidade não apenas de nos expor e procurar, mas flexibilizar. Isso tem um nome, humildade. Flexibilizar o nosso entendimento, a nossa forma de buscar o trabalho e o emprego, nos expondo diante da necessidade de encontrar trabalho digno para o sustento de cada dia e nos colocarmos à disposição para, se não ocupar o cargo principal, estar ali à disposição para esta ou aquela tarefa, ainda que provisoriamente, enquanto nós não temos condição de ocupar um cargo maior. Então, isso parece muito claro, é fazer a nossa parte, é fazer o que está ao nosso alcance. E a nossa consciência, ao final do dia, deverá nos perguntar, um monólogo íntimo. Eu fiz tudo que eu deveria ter feito? Fiz tudo que estava ao meu alcance? Veja, podemos enganar as pessoas, mas não vamos nos enganar a nós mesmos. Enganar as pessoas é um erro, é uma imperfeição da alma, nos traz sérias consequências. Pior ainda do que enganar os outros é enganar-nos, é enganar a nós mesmos. Então, ao final de um dia, se eu estou necessitado de um local de trabalho, de uma oportunidade de trabalho, eu devo me perguntar, fiz tudo o que estava ao meu alcance? Falei com aquela pessoa que é influente, que trabalha lá, mandei uma referência, eu fiz tudo. A consciência vai dizer, pode ser que seja o caso de alguém que está aí, junto conosco, não fez tudo, não. Você foi orgulhoso, a própria consciência, é um monólogo interior, é uma conversa conosco mesmo. A própria consciência pode nos dizer, não fez não, você não falou com aquele seu amigo, você não gosta dele, você não foi atrás daquela pessoa porque você não é muito longe, você não gosta daquele lugar para trabalhar. Então nós vamos perceber que no dia seguinte teremos que começar a nossa invectiva, nós temos que começar a nova iniciativa para preencher todos os requisitos que representam a nossa parte naquela busca. Só então é que os espíritos vão se prontificar a nos ajudar. Não é que o espírito vai sair ao nosso lado, nós vamos ficar sentado, acomodado, tomando guaraná, chupando sorvete, e os espíritos vão procurar emprego para nós. Não é assim. Aí você pode dizer, mas eu saí de casa, mas estava calor, e aí eu encontrei um amigo, e também não adianta procurar porque não tem nada, é pandemia. Bom, aí você está se entregando. O que nós temos que fazer diante de um problema desemprego, problema de saúde, problema afetivo, problema amoroso, familiar, doméstico, pessoal, é investir todo o nosso esforço, se é que nós queremos resolver aquele problema. Buscai e acharei. Batei e a porta se vos abrirá. Palavras de Jesus Cristo. E não podemos ficar esperando a contribuição desta ou aquela pessoa. Nós temos que ir à luta, ir ao bom combate, conforme aprendemos com o apóstolo Paulo, que usa essa expressão, bom combate. Combater a preguiça que está dentro de nós. Combater a indolência, combater o pessimismo, a reclamação, porque tem gente que vai atrás e já vai reclamando e pensando o pior. Aí não dá nada certo. Os espíritos não vão nos ajudar. Os espíritos não podem
ajudar aqueles que não se ajudam, aqueles que não fazem a sua parte. Mas aquele que faz a sua parte, que se empenha na solução do seu problema, meus amigos, o céu o ajudará. Eu acredito que, por esse prisma, deste ponto de vista, essa questão está bem clara para nós. E se não está, precisa repisar, precisa entender. Se eu não faço a minha parte, se eu não me empenho na solução de um problema, porque o problema está na minha frente, que é para a minha evolução. Isso que a gente precisa entender. Ser espírita não é viver sem problemas. Há um ledo engano. Uma amiga minha, uma senhorinha idosa, ela de vez em quando comete alguns erros aí de português, ela diz assim, isso é um lerdo engano. Eu digo, sim, é um ledo engano, a tentativa de corrigir sutilmente com elegância, que eu não tenho, mas que eu procuro adquirir. E ela diz, não, não é ledo engano, é lerdo engano, que as pessoas são lerdas para entender. Então, é a palavra da minha amiga. Talvez nós sejamos um pouco lerdos para entender, mas vamos nos esforçar para acelerar o entendimento, porque a situação exige de nós providências imediatas. Seja qual for o nosso problema pessoal, precisamos ir atrás, lutar para resolvê-lo. E quando nós nos obstinarmos na resolução daquele problema, os espíritos, como um todo, os espíritos, todos, contribuirão para o sucesso da solução daquilo que nos aflige. No tempo aprazado, conforme a vontade de Deus e a nossa necessidade pessoal. Eu costumo dizer que diante de um problema grave, sério, a qual todos nós estamos sujeitos, o que nós temos que fazer é lutar de todas as formas para resolvê-lo. Deixar a timidez de lado, deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado. Se eu preciso de ajuda, eu tenho que entrar aqui nas redes sociais e dizer, olha, sábado no Grupo Espírita de Assistência Mediúnica, o Jean, em Santana, ao lado da Estação Carandiru, do metrô, Rua Força Pública 24, das 2h às 5h, há um plantão para receber arroz, feijão, que a comunidade carente, moradores em situação de rua estão precisando para a sua sobrevivência. Se eu não posso comprar tudo aquilo que eu gostaria de ofertar, eu preciso, na casa espírita, juntar-me com meus amigos e expor de público a necessidade. Caso contrário, eu seria orgulhoso. Não vamos pedir, porque senão eles vão saber que a gente está precisando, que a gente não tem o suficiente para comprar tudo do nosso bolso. Melhor não falar nada. Orgulho. O céu não vai ajudar. Agora, se de público eu peço ajuda, eu exponho a necessidade da coletividade e procuro sensibilizar as pessoas com emoção, o céu vai me ajudar. Então, seja qual for o problema, pessoal, da coletividade, local de trabalho, amor, relacionamento, tudo o que precisa ser solucionado é oportunidade de crescimento espiritual. Então, não vai aí nenhum castigo. Não é porque o espírita é espírita com Allan Kardec que não tem mais problemas. Não adianta fazer biquinho, espírita que faz biquinho porque tem problema, e diz assim, eu vou no centro espírita uma vez por semana, eu fico lá, abro a porta do passe, como é que eu tenho tanto problema na minha vida? Meu filho, se é assim, desiste, porque não é assim que a coisa funciona. O espírita entende que o problema é oportunidade de crescimento espiritual. Aparece diante de nós porque é herança. É isso, você escutou bem. Problema é merecimento. Alegria é merecimento. Tristeza é merecimento. Riqueza é merecimento. Pobreza é merecimento. O Espiritismo ensina que estamos no reino da meritocracia.
Ah, mas aquele bandido tem riqueza. É a oportunidade dele, que Deus deu para ele, de ter a riqueza nas mãos para ver como ele vai se comportar. Se ele vai usar a riqueza para esbanjar em causa própria, para satisfação daquilo que ele acha que tem direito, para o luxo, para o supérfluo, para o sensual, a próxima encarnação, minha filha, sai de baixo. O sujeito que esbanjou numa encarnação volta na outra, numa situação degradante. Poderá ser até, não estou dizendo que seja a regra, um morador em situação de rua, na miséria, vai se alimentar dos restos que a sociedade benevolamente entregar em suas mãos. Portanto, vamos entender, ajuda-te que o céu te ajudará. Se temos um problema, uma dificuldade, seja ela qual for, nós temos que empenhar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações para resolvê-la. Mas não é só isso. Mais um pouquinho de tempo para terminar essa nossa reflexão da noite de hoje e abrir para quem quiser fazer as suas perguntas e colocar aí os seus pontos de vista. Esta é a primeira parte muito importante do Ajuda-te que o céu te ajudará, que nós pretendemos levar até você na noite de hoje, porque já carregamos essa certeza em nosso coração. A segunda parte é a seguinte: não adianta você fazer tudo o que eu falei, se você não está no bem. Você me ouviu? Você já sabe que se tem um problema, tem que se empenhar de corpo e alma para resolver, para que os espíritos de luz possam te ajudar. Mas não é só isso, não. O ajuda-te compreende também estar no bem, na prática da caridade. O que é caridade? É fazer ao próximo, a todo mundo, gente, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Amor, tolerância, compreensão. É fazer aquela célebre pergunta que ouvimos nos grandes magazines da cidade, mas que pouco ouvimos entre nós. Sabe qual é? Eu vou dizer. Você já deve ter ouvido. Posso ajudar? Você já ouviu? Os grandes magazines, eu não vou dizer o nome das lojas, porque a maioria está ali, o profissional qualificado, já não é vendedor, é consultor, não é de moda, seja do que for. Posso ajudar? Posso ajudar o senhor? E aí você diz, não, eu só tô dando uma olhada, tá? Ou então pede ajuda. Posso ajudar? São palavras que, pronunciadas por nós, ajudam a desbravar a selva do nosso sofrimento na direção de um oásis de paz e de amor. Então não adianta, se você está diante de problema, dificuldade que a vida oferece a todos, não adianta só fazer o máximo para resolver, para ter o beneplácito, a ajuda dos espíritos de luz. Precisa também se ajudar de outra forma, que é conduzir a personalidade, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser para a prática da caridade, da fraternidade, do amor, da compreensão e da justiça. Deixando de lado preconceitos, intolerância, aqueles incômodos que nós sentimos na presença desta ou daquela criatura. Muitas histórias nesse sentido nós poderíamos colocar. Uma delas que nós vivenciamos, que na verdade é um episódio do nosso dia a dia, estávamos antes da pandemia, bem antes da pandemia, bem antes. Estávamos no vagão do metrô, a caminho da estação, próxima do local onde residimos. E eu estava no metrô, sentado, naturalmente pensando na vida, na agenda do dia seguinte, e notei sentado à minha frente um senhor bem vestido, roupa social, paletó, gravata, sapato
bem engraxado, brilhante, até me chamou a atenção, e ele estava lendo o jornal. Um jornal bastante conservador. Estava ali tranquilo. A porta do metrô se abre a cada estação, uns descem, outros embarcam. Embarcou um rapaz que nós conhecemos pela aparência bizarra, diferente da nossa, como um rapaz punk. Ele trazia piercings instalados no rosto, em vários lugares. O cabelo espetadíssimo, colorido, multicolorido, as roupas estranhas, mas o rapaz comportou-se com compostura, com educação, e sentou-se exatamente ao lado daquele senhor que estava com... Deixa eu pegar o jornal aqui para fazer. Estava com o jornal... O senhor estava com o jornal aberto, assim. Ele estava dentro do jornal, como eu estou aqui agora. Estava lendo o jornal. E esse senhor lia o jornal, que não é necessariamente esse, mas poderia ser, e o rapaz que estava sentado do lado dele, eu percebi, eu não tinha assunto, estava ali diante, é o chamado banco dos bobos, os jovens, pelo menos da minha época, chamavam, porque é um banco que você fica olhando o outro, não tem assunto, fica olhando o outro. E eu ficava vendo o senhor, lendo o jornal, e admirado daquela figura bizarra daquele rapaz punk. E eu percebi que o homem estava lendo o jornal e o rapaz estava curioso com alguma coisa, alguma notícia que estava aparecendo naquela página, que eu nunca soube do que se tratava. O senhor que estava lendo o jornal, sentiu-se incomodado. O rapaz não tinha a menor intenção de incomodar. Ele sequer se encostara no jornal. Ele estava sentado ao lado do senhor e fazia assim com a cabeça para poder enxergar melhor. E eis que o senhor percebe aquele rapaz, fecha o jornal, o rosto fechado, como se fosse o céu antes de começar uma tremenda tempestade. O rapaz, constrangido, porque percebeu que era a causa da indignação do senhor, ele disse, olha só, o punk, com aquela roupa diferente, todo bizarro ali, extravagante, ele disse, me desculpe. E ficou na dele, sentado. O homem olhou para ele, como se o rapaz tivesse cometido um crime, levantou-se e foi se sentar no fundo do vagão do metrô. Então, lição. Nós vivemos num mundo de pessoas diferentes, que pensam diferentes de nós, que se apresentam diferente de nós, que têm religiões diferentes de nós, que têm a cor da pele diferente de nós, que tem a cor dos olhos diferente de nós, ou que não tem olhos, ou que tem problemas, ou que tem qualidades que nós não temos. Nós temos que aprender a conviver com essas criaturas. Não tolerar, porque tolerar é o primeiro passo, mas é conviver, é ser amável, é ser afetuoso, é ser educado, é até ser compreensivo diante de certas atitudes que nós sabemos que não correspondem às boas maneiras. Porque se eu tenho uma boa educação, se eu conheço boas maneiras, se eu sei lidar com todos os talheres que estão numa mesa de banquete, quem não teve educação para tanto, porque não teve pais que puderam dar acesso a esse tipo de aprendizado, que também não é essencial, essas pessoas não são culpadas por não terem esse conhecimento, não terem boas maneiras, não tiveram educação, não tiveram oportunidade. Amar ao próximo como a nós mesmos é o ensinamento de Jesus. Então, se nós temos problemas, temos dificuldades, temos que nos empenhar em resolvê-los. Temos que, de corpo e alma, buscar a solução do problema, para que os espíritos de luz possam nos ajudar. Mas não é só isso. Os espíritos de luz, querido amigo,
que estão me acompanhando, não vão poder ajudar o malicioso, o intolerante, o intempestivo, o preconceituoso, o vingativo, não vão poder ajudar o fofoqueiro, não vão poder ajudar o egoísta. Então, você está vendo que a questão é bastante complexa e que se alguém tem um problema que não está sendo resolvido, agora chegamos ao ápice da nossa reflexão, ao topo da pirâmide. Se alguém tem um problema que não está sendo resolvido, minha mãe dizia, é porque está com culpa no cartório. Não é culpa no cartório dos homens, é culpa no cartório espiritual. Não existe cartório espiritual, é uma forma de expressão. Se nós não conseguimos resolver um problema, é porque ainda não temos o merecimento, a condição de resolvê-lo. Alguma ponta está solta. Nós trabalhamos escrevendo livros, e quando tem alguma coisa num livro que está meio perdido, que não faz sentido, a gente costuma dizer que a ponta está solta. Então, se você tem um problema que não está sendo resolvido, é ponta solta que tem que amarrar com o laço do amor fraterno, da compreensão. Eu queria me colocar, a partir desse instante, à disposição dos amigos que quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta. É isso, Cíntia? Está junto com a gente? Oi, tô aqui. Coloquei uma perguntinha aqui da Cíntia. Ela disse que está em tratamento de câncer. O que você poderia dizer para ela? O que eu poderia dizer, eu vou dizer com muito carinho, em primeiro lugar, a minha solidariedade. A minha solidariedade. A dificuldade do próximo também é a nossa dificuldade. Mas eu quero crer, é Douglas que está falando, não é? É Cíntia. Cíntia. Cíntia, os problemas aparecem para nós por alguma razão. Eu digo a você que você tem forças dentro de você para vencer a moléstia. Tem forças. E fica a lição. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não se deixe dominar pelo pensamento negativo, pela derrota. Não se deixe levar por aquelas pessoas que nos rodeiam, que muitas vezes, só com o olhar, já está jogando para baixo. Quando te jogarem para baixo, você joga o seu pensamento para cima. Eu penso nesse instante no meu médico, que me ajudou numa questão de saúde dolorosa, na minha juventude, e graças a ele eu estou aqui, Dr. Bezerra de Menezes, a quem eu indico nesse instante como meu médico espiritual, o diretor da clínica é Jesus, o médico que me atende, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Procure conhecê-lo, procure com Jesus forças e sustentação. Você vai vencer, Cíntia, eu tenho certeza. Douglas está perguntando, estou em tratamento, Douglas, de câncer... Não, eu vou passar outro aqui, peraí. Como ter forças para aguardar o tempo de Deus para alcançar a misericórdia? É o Ricardo. Eu não diria forças, Ricardo. Eu não diria forças. Sabe o que eu diria? Humildade, meu querido. É o que nós precisamos. Nós temos a mania de achar que, com todas as imperfeições e falta de fé que carregamos nos ombros, que nós somos deusinhos. Sabe, deusinhos? Que tudo tem que acontecer quando a gente estala os dedos. Pronto, agora está aparecendo aí na câmera. Não é assim. Nós temos que ter humildade. Gente, o Pai Nosso, como é que a gente faz a oração? Que seja feita, nós fazemos os pedidos. A oração foi ensinada por Jesus, mas a maioria reza, ora para Jesus. Não é, Jesus ensinou a orar a Deus. E ali no Pai Nosso está escrito a oração que Jesus nos ensinou. Mas que seja feita a vossa vontade e não a nossa. Então, humildade diante da dificuldade. Fazer tudo que está ao nosso alcance e aguardar com humildade e resignação
o tempo que as coisas vão acontecer. Essa é a receita que eu uso para mim. Então, é o que eu posso passar para você. Tem a Vera Lúcia, ela disse que as pessoas vêm reclamar para ela, né, e se lamentar, e depois é como se ela não fosse recompensada pela ajuda que ela sempre dá para as pessoas. Qual que é a atitude que ela deve ter? Vera Lúcia. Vera Lúcia, em primeiro lugar, entender que a caridade, a verdadeira caridade, não espera nada em troca. Caridade não é fazer alguma coisa. Eu vou fazer para a Cíntia para que a Cíntia amanhã faça por mim. Isso não é caridade. Isso é permuta, é escambo, é troca, é comércio. Quando eu preciso de dinheiro, eu tenho cheque 5 estrelas, cheque especial, tenho crédito. O banco me dá o dinheiro, só que ele cobra as despesas financeiras, os juros. Então o banco não faz caridade comigo. Agora, um amigo que me empresta R$ 50, e quando eu vou devolver o dinheiro, eu pergunto, quanto é tal? Eles, Afonso, R$ 50, se puder pagar hoje, paga, se não puder, não paga. É não exigir da pessoa a quem nós ajudamos reciprocidade. Não é caridade, querida. Procure estudar 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, em especial, o óbolo da viúva. Tem aqui um comentário da Priscila. Ela falou: amei as palavras, vieram em um ótimo momento pelos conflitos familiares que ela está vivendo, em especial com a mãe. Olha Família aí, é um caso sério, né? olha, família, célula máter da sociedade. Graças a Deus, gente, reencarnação. É na nossa família que está aquele povo que a gente prejudicou, atrapalhou, enganou, matou, aprontou. E eles estão lá. Você quer que eles estejam lá como? Que nem anjinhos, assim, com anjinho do céu beijando você? Eles trazem dentro deles, na alma, no âmago da alma, a recordação do mal que nós fizemos para eles. E eles querem o ressarcimento, eles querem a indenização. Você quer o quê? Quer o sétimo céu? Não tem. Não merecemos o sétimo céu. Mas também no lar, graças a Deus, nós temos um filho, alguém que pensa com a gente, que tem amor por nós, e a gente vai se escorando naquele que nos ama, naquele que nós temos reciprocidade de relacionamento, para poder aguentar o resto. E como é que aguenta a família? Tem que aguentar. É a família que você merece. Ah, mas a minha mãe... Pois é a mãe que você merece. É a mãe que você foi na outra encarnação, querida. É a minha mãe... Eu escutei outro dia uma senhora me dizendo, a minha mãe, quando é 7 horas, ela me larga em casa e vai num barzinho. Eu digo, pois é o que você fazia na outra encarnação. Você está vendo como é bom ter uma mãe que vai no barzinho? Ela não faz janta, Afonso, não faz nada, não lava roupa. É a mãe que você foi. É agora que você tem que fazer a janta, lavar, passar roupa, e quando a sua mãe chegar, você envia a comida para ela. Você deve isso para ela. E você só vai consertar a sua mãe com o seu exemplo. Então, nós temos que indenizar aqueles a quem nós prejudicamos. Então, sem essa... Imagine, se eu for contar meus problemas domésticos aqui, todo mundo vai começar a chorar. Mas nós, espíritas com Kardec, já temos forças. Lembram-se da... Alguém assistiu o que nós falamos? Ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós nos ajudarmos familiarmente, o céu vai ajudar. Não precisa falar mais. A Silvia está precisando de uma luz. O que que ela faz? Ela soube de uma pessoa que ela convive com essa pessoa, fez um roubo envolvendo ela. Isso, Silvia? Nossa, complicado, Silvia, hein? querida, não é complicado. Pelo contrário, isso é um sinal, isso é um bom sinal. É um sinal que a Silvia
precisa despertar para o entendimento da vida espiritual. Nada é complicado, nada é sobrenatural, nada é místico no espiritismo. Quando aparece alguma coisa para nós, a minha vovozinha já dizia: assombração sabe para quem aparece. E por que aparece? Alguma razão tem. A primeira coisa, na condição de médium, que nós temos que fazer é buscar assistência espiritual. Por sinal, o Cascata de Luz já está aberto. O que você está esperando para fazer assistência espiritual, Silvia? Em segundo lugar, diante da aparição de quem quer que seja, eu faço a sugestão, porque eu trabalho assim, perguntar para o espírito o que eu posso ajudar. Lembra? Alguém prestou atenção no que a gente falou? Posso ajudar? O espírito vai pedir alguma coisa. De certa feita, um espírito que nos aparecia, eu perguntei: posso ajudar? Ele disse: pode. Eu disse: fazendo o quê? Ele disse: manda rezar missa para mim. Eu disse: missa? Manda rezar 7 missas, porque esqueceram de rezar a minha missa. Aí eu respondi para ele, eu falei: olha, meu amigo, Deus te abençoe e te ilumine. Põe sempre Deus na nossa frente, a força divina. Missa eu não posso encomendar porque eu não sou católico, mas posso orar por você no Evangelho, levar o seu nome no centro espírita e pedir a Jesus, pedir a Deus muita luz para a sua alma. O sujeito desapareceu e nunca mais tive esse problema com essa entidade. Então, assistência espiritual. E olha, a gente não pode ficar fazendo drama que viu o espírito, isso é a coisa mais comum que existe. A assombração sabe para quem aparece. É para nos conscientizar que existe vida além da carne. Muitas pessoas que enxergam espíritos é para entender que a pessoa está tão preocupada com a carne, com os prazeres do dia a dia, com as satisfações materiais, que se esqueceu da vida espiritual. E Deus permite que esses espíritos se aproximem de nós para nos dar uma sacudida. Porque hoje em dia, gente, é só sacudindo a turma que o povo sai do lugar. Só tem elogios da sua palestra, Afonso. Ah, meu Deus. Não mereço. Olha, tem um aqui bem lindo, vou colocar para você ver. Assistiria 10 palestras seguidas dele. Tadinho. Renata. Você não merece isso. Quem é? É a Renata. Renata, querida, você não merece. Olha, fiquem meus amigos no Facebook, Afonso Moreira Júnior. Terei muito prazer. Mas não assiste 10, que é muito. Uma já está bom. Seguidas, né? Obrigado, quero agradecer muito de coração e convidá-lo para mais umas vezes. E conta um pouquinho sobre os seus livros. Ave Maria, é mesmo para falar? Olha, não sei, quer falar? Eu vou dizer o seguinte, eu tenho aqui, não sei se dá para ver aí, Dá. a capa do Frei Galvão, Os Sonhos e o Destino de um Santo, que fala da mediunidade extraordinária do Frei Galvão. Ele foi católico, mas não é a crença religiosa que traz a mediunidade. A mediunidade é orgânica, conforme nós aprendemos no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e no Livro dos Médiuns. Sou autor também deste livro, Alma de Mulher em Corpo de Homem, que explica a indignação de certas pessoas que estão num corpo de homem, mas que se sentem mulheres. E esses livros podem ser comprados no site mundomaior.com.br da Fundação Espírita André Luiz, das Casas André Luiz, da Rede Boa Nova de Rádio, onde eu estou fazendo programa, e na TV Mundo Maior, onde nós estamos também. Viu, Cíntia? Com muita alegria. Qual que é o programa? Conta pra gente. Então, o horário. Pois é, quintas-feiras, meio-dia, eu estou no jornal Nova Era. Quintas-feiras, ao meio-dia, no jornal Nova Era. Aos sábados, às 10 horas da manhã, nós temos um programa Conviver, mas que, por força da pandemia, por se tratar de estúdio, está suspenso. Agora, nas terças-feiras, se vocês quiserem me acompanhar, se você me acompanhar, Cíntia, eu vou ficar emocionado. Terça-feira, 10 horas da noite, o Espiritismo ao Vivo,
só respondendo perguntas, sem palestra. Você pode acessar facilmente Espiritismo ao Vivo, Facebook, ou Afonso Moreira Júnior, Facebook. Terça, 10 horas da noite. Gente, então, ó, depois do tratamento aqui, já corre lá na página do Afonso, assiste lá a palestra dele, porque as nossas aqui é de terça-feira. Aí, terminando aqui, corre lá no Afonso, assiste a dele também. Nossa, aí é dose dupla. Dose dupla. E em breve Vai estaremos sair com a alma finalmente, lavada, assim, se Deus quiser. né? Agradeço de coração. Foi um prazer enorme, todos amaram aí, ó. Só tem amei, amei, amei. Ah, meu Deus. Eu também amei a todos. Obrigado pela paciência. Imagina. Olha lá, ó. Bom que a gente sai do tratamento e já vai. É isso aí, Débora. Nossa, Sai que do alegria. tratamento da terça e já vai tirar as dúvidas com o Afonso, Cíntia, olha, um segredo. Eu estou em tratamento desde que eu nasci. né? Acho que todo mundo. Lá no Agradeço Cascata de Luz, imensamente. no Cascata de Luz tem café, tem bolo de fubá? Olha, teve um tempo que tinha, viu? Agora, como a gente começou essa semana no presencial, ainda não estamos oferecendo os Não engrenou. quitutes. Mas a gente vai pensar nisso com carinho, um chazinho, um bolinho, Olha lá, né? um dia nós estaremos juntos lá. Ai, que bom, que gostoso. É porque aqui é até difícil eu falar, tem muita gente que tá muito longe de São Paulo, né? Ó, tem meninas de Maceió que estão aqui com a gente. Fala Nossa! aí, tem do Rio de Janeiro, tem. Fala aí, gente, de onde vocês são, para eu poder falar aqui para ele. Tem de vários lugares do Brasil, então Eu estou sendo mal educado, nem ofereci a não vocês dá o para, café. Estão servidos o cafezinho? Está gelado, mas está bom. né, para fazer uma pausa. Olha lá, Aracaju, Sergipe, Nossa, Santa Catarina. nossa senhora. Quanta gente boa. Então, tem de tudo. Niterói, Niterói, Viamão, a Rio Grande praia do Sul, Niterói, a Santa praia de Catarina, Caraí. Biguaçu. Tem bastante gente de longe. Agradeço novamente, vou fazer um encerramento com eles. Quer participar também? Estamos juntos. Então, ótimo. Olha, Corumbá. Esse foi longe, hein? Corumbá tá longe. Então, vamos agradecendo a Deus por essa palestra maravilhosa, por esses ensinamentos, que nós possamos refletir, pensar sobre os nossos atos, sobre as dificuldades que enfrentamos, sobre essa humildade que precisamos ter para de repente mudar o rumo da nossa vida, dos nossos problemas, encontrar a solução da melhor forma possível. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, a todos que nos assistem também do outro lado. Agradecemos a presença de todos e que nós possamos ter uma noite abençoada e tranquila. Graças a Deus. Obrigada mais uma vez a todos. E até terça-feira. O Afonso vai esperar vocês também na terça-feira, né, Afonso? Eu espero 10 horas da noite. No Facebook, Afonso É Moreira isso Júnior. aí. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.